tudo começa no silêncio. Não no silêncio externo, mas no silêncio mais profundo. Aquele que ecoa entre seus pensamentos, onde ninguém pode te alcançar, onde só existe você e o seu poder de imaginar. Antes de continuar, clique em curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. Porque esta mensagem não é entretenimento, é um chamado. Você já percebeu como o mundo inteiro te treinou para esperar? Esperar pela oportunidade certa, esperar pela aprovação dos outros, esperar até sentir-se pronto, esperar que o medo vá embora, esperar pelo alinhamento das estrelas, dos dados, do salário, do chefe, da família, do destino. Mas o destino não espera, a vida não espera, e a realidade que você tanto sonha, ela não está escondida no futuro, ela está trancada dentro de você, esperando apenas uma coisa: que você acorde. Acorde para o fato de que tudo o que existe no mundo externo já existia primeiro dentro de alguém. Cada ponte, cada música, cada império, cada linha escrita por Shakespeare, cada invenção de Edison, cada castelo da Disney, cada fábrica de Ford. Tudo nasceu de um homem ou uma mulher que ousou imaginar e depois ousou acreditar. Eles não pediram permissão. Não esperaram sentir-se prontos. Eles criaram, primeiro na mente, depois com as mãos. Você não está aqui para sobreviver ao mundo. Você está aqui para criá-lo, para moldá-lo como argila quente entre os dedos da sua intenção. Mas o que te impede? Você diz que quer mudar sua vida, mas continua pensando os mesmos pensamentos, esperando resultados novos com crenças antigas, esperando que o mundo te salve quando foi você quem veio aqui para transformar o mundo com sua consciência desperta. Você não é um acidente. Você não é aleatório. Você é o autor e o protagonista, o roteirista e o diretor. E ainda assim, vive como figurante no filme da própria existência. O mundo externo é um espelho. E o espelho não sorri primeiro. Ele apenas reflete. Se sua realidade não te agrada, não é ela que deve mudar. É você. E não no sentido moralista, mas no sentido criador. Você precisa se tornar agora a versão de si mesmo que já vive aquilo que deseja, porque a sua mente não distingue o real do imaginado. O universo não responde a pedidos, ele responde a estados. Neville disse: a sensação de já ser é a chave. Se você deseja riqueza, pare de pensar como pobre. Se deseja amor, pare de viver na carência. Se deseja liberdade, pare de vibrar em medo. Você precisa se vestir, internamente, como quem já tem, como quem já é. E então, esperar nada mais será necessário. Essa é a diferença entre o espectador e o criador. O espectador reage, o criador escolhe. Não confunda desejo com fé. Desejar é dizer: seria bom se eu tivesse. Ter fé é declarar em silêncio: eu já sou. E essa declaração, silenciosa, consistente e poderosa, move montanhas que seus olhos ainda não veem. Mas o que alimenta essa fé? Clareza. A maioria das pessoas está perdida não por falta de potencial, mas por falta de visão. Elas não sabem o que querem. Vivem no automático. Copiam os sonhos dos outros, comparam-se constantemente, sentem-se frustradas porque o mundo parece confuso. Mas o mundo externo só replica a confusão interna. Clareza é poder. Clareza gera força, magnetismo, direção. Clareza é o primeiro passo da criação. Você não pode manifestar o que não consegue visualizar com nitidez. Pergunte-se agora: quem eu seria se nenhuma limitação existisse? Como seria a minha vida se eu decidisse com convicção absoluta que já tenho aquilo que desejo? Onde eu moraria? Como eu acordaria? Que tipo de energia estaria ao meu redor? Como eu me comportaria se soubesse que o universo já me deu aquilo em que acredito? Se você não sabe responder, é porque ainda não assumiu seu papel de criador. Mas essa clareza não se conquista com esforço externo. Ela surge do mergulho interno.
Tudo o que você precisa está em você. Não em livros, não em gurus, não em métodos. Eles são mapas. Mas o mapa só faz sentido para quem já decidiu o destino. Você precisa decidir. Agora. Enquanto você espera por garantias pela prova de que vai dar certo, estará sempre refém do que já existe. A fé é viver como se aquilo que você deseja já estivesse presente. E esse viver não é fingimento. É consciência. Quando Thomas Edison fracassou 1000 vezes antes de criar a lâmpada, ele não via fracassos, via aprendizados. Porque na mente dele, a lâmpada já existia. A realidade não tinha escolha a não ser obedecer. E você? Você continua pedindo com medo, orando com dúvida, imaginando com culpa, pensando pequeno para ser realista, aceitando migalhas emocionais, profissionais, espirituais. Pare de esperar que algo mágico aconteça lá fora. A mágica está aqui, agora, no instante em que você decide que já é. Esse é o verdadeiro segredo. Não se trata de manifestar algo, trata-se de manifestar-se. Você não atrai coisas, você atrai frequências compatíveis com o seu estado de ser. A vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você assume como verdade. E tudo começa com uma decisão. Eu sou. Não, eu serei. Não, espero um dia ser. Mas, eu sou. E isso exige coragem. Porque quando você declara, eu sou próspero, mas ainda não tem dinheiro no banco, o mundo vai rir. Quando você diz, eu sou amado, mas ainda dorme sozinho, as vozes vão zombar. Mas o Criador não busca aprovação. Ele busca coerência interna. Você não precisa que os outros acreditem. Precisa apenas se tornar impenetrável ao que não condiz com sua visão. E então, como ferro ao ímã, as oportunidades vêm. As pessoas certas aparecem. As ideias nascem. As sincronicidades explodem. Porque o universo, esse campo vibracional, infinito, responde com exatidão aquilo que você sustenta com emoção e repetição. Mas não confunda repetição com obsessão. A repetição é leve, constante, confiante. A obsessão é ansiosa, carente, desesperada. Um estado de ser não precisa provar nada. Ele simplesmente é. E para sustentar esse estado, você precisa de disciplina. Não disciplina forçada, militar, mas disciplina amorosa. O compromisso com sua própria visão. A mente vai sabotar, vai trazer velhos pensamentos, vai te lembrar de todas as vezes que não deu certo, vai mostrar o passado como se fosse sentença. Mas você não é o seu passado. Você é a consciência que escolhe agora. Assuma o leme. Você não é o passageiro da vida. Você é o comandante. E comandar exige presença, porque toda a criação começa no agora. Não no quando eu conseguir, nem no depois que isso acontecer. Mas no instante em que você se recusa a viver de olhos fechados para quem você já é. A mente pode te contar 1000 histórias sobre limitações, mas você não é a mente. Você é quem observa a mente. E o observador tem o poder de interromper o ciclo. Quantas vezes você já se sabotou sem perceber? Quantas vezes desejou uma mudança, mas deixou que o hábito te puxasse de volta ao velho eu? Levantar e repetir o mesmo padrão, vestir a mesma culpa, carregar os mesmos medos como se fossem tatuagens na alma. Tudo isso é hipnose. Uma hipnose social, cultural, emocional. Você foi ensinado a duvidar de si mesmo, a diminuir seus sonhos para caber na mediocridade alheia, a esconder sua luz para não incomodar os outros, a se contentar com o que é seguro, com o que é normal. Mas o que é normal, se não um consenso coletivo de limitação? O extraordinário só se revela para quem ousa quebrar o molde. Henry Ford foi chamado de louco por imaginar que o homem comum teria um automóvel. Disney foi demitido por falta de imaginação. Oprah foi rejeitada na televisão por não se encaixar no padrão. Eles ouviram o mundo,
mas decidiram ouvir mais alto a própria visão. É isso que você precisa entender. O mundo externo nunca vai validar um sonho antes que ele se torne real. Você é quem precisa ser a prova viva de que aquilo é possível. Você é o ensaio geral da sua manifestação. Se hoje você sente que nada acontece, talvez seja porque você ainda está esperando que a realidade se mova, quando na verdade é você quem precisa se mover internamente. E isso exige resiliência, porque criar sua realidade não significa que o caminho será sempre suave. Significa que mesmo nas tempestades, você lembra quem é. Significa que mesmo diante das sombras, você sustenta a imagem da luz. Resiliência não é não cair, é levantar com mais consciência do que antes. E essa consciência só se expande com o aprendizado. Cada obstáculo é uma lição disfarçada. Cada não é um convite ao fortalecimento da sua visão. Cada erro é uma parte do quebra-cabeça que vai revelar o todo. Mas para enxergar isso, você precisa trocar a identidade de vítima pela identidade de criador. A vítima diz: por que isso está acontecendo comigo? O criador diz: o que isso está me ensinando sobre quem eu preciso me tornar? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco da circunstância e coloca na transformação. E é sempre a transformação interna que gera a manifestação externa. O segredo é não se prender ao resultado, é se apaixonar pela jornada de se tornar. Você quer ser rico? Então se torne disciplinado, visionário, grato, generoso, hábil em resolver problemas. Você quer viver um grande amor? Então, se torne inteiro, amoroso, magnético, emocionalmente maduro. Você quer ter liberdade? Então se torne mentalmente livre, espiritualmente leve, estrategicamente focado. Não existe ganho externo sem crescimento interno. E o crescimento interno começa por assumir 100% da responsabilidade. Não 80%, não 95%, 100%. Não importa o que fizeram com você. Importa o que você faz com isso agora. Importa o que você escolhe ser, apesar do que te feriu. Importa que você declare: nada e ninguém fora de mim determina o meu destino. Eu determino. Essa não é uma ideia bonita. É um pacto com a realidade, porque enquanto você culpar o governo, a família, a economia, o signo, o karma, o tempo, estará entregando seu poder nas mãos de fantasmas. Pegue-o de volta. Você veio aqui para algo maior. E dentro de você há mais força do que você jamais ousou reconhecer. Mas essa força precisa ser despertada todos os dias, e nada desperta mais rápido do que a gratidão. A gratidão não é um clichê espiritual, é uma frequência de alinhamento. Quando você é grato, não porque já tem, mas porque sabe que é merecedor, que já está se tornando, você se alinha. Você entra em ressonância com a abundância, com a paz, com a completude. E a realidade, como o espelho que é, responde: experimente agradecer agora por algo que você ainda não vê. Sinta a gratidão não como estratégia, mas como estado natural, como se o seu desejo já fosse uma memória, e não uma esperança. Esse é o poder da imaginação operando em fé. E fé não é religiosidade, é frequência, é foco, é firmeza. Você vai cair? Sim. Você vai duvidar? Provavelmente. Mas cada vez que escolher voltar à visão, está reforçando o caminho. Está criando sulcos mentais. Está dizendo ao cérebro: isso é o que somos agora. E o cérebro, por sua plasticidade divina, vai se reconfigurar. Seus pensamentos vão se alinhar. Suas emoções vão se elevar. Seu campo vai mudar. E quando isso acontecer, a vida não terá escolha senão se reordenar para refletir o novo você. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais verdade. E a verdade é: você já é suficiente, já é digno, já é capaz. Só precisa decidir agir como tal, porque a ação é a ponte entre a visão e a realidade. Mas não é qualquer ação, é ação com propósito.
é agir a partir do estado, e não em busca do estado. É agir como quem já tem, como quem já vive, como quem já conquistou. E isso muda tudo. Você quer escrever um livro? Então escreva como quem já é autor. Quer liderar um projeto? Então fale, pense, se mova como quem já é líder. Quer viver do que ama? Então haja como quem já está vivendo. Essa coerência interna cria colapsos quânticos. Abre portas que a lógica não explica. Faz o improvável acontecer. Porque, como dizia Neville, a imaginação é a única realidade. E quando você vive com imaginação sustentada pela fé e confirmada por ações alinhadas, o impossível se dobra. Você nasceu para criar. Essa é a sua essência. Não um desejo passageiro, mas um chamado da alma. O mundo te distraiu, te anestesiou, te convenceu de que você deveria esperar. Esperar por instruções, esperar por permissão, esperar por uma força externa te empurrar para o que já está gritando dentro de você. Mas Neville Goddard não deixava dúvidas. Nada acontece no mundo que você não tenha chamado em existência por sua consciência. Isso significa que o que você vê, tudo o que você vive, tudo o que te cerca, nasceu primeiro dentro de você, ou por ação consciente, ou por repetição inconsciente. E essa é a sua maior libertação. E também a sua maior responsabilidade. Você não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais alegar ignorância. Porque agora está diante de uma verdade que transforma. Você já é o Criador. Sempre foi. A pergunta é: o que você está criando? A mudança de sentimento é a chave para a mudança de destino. Disse Neville. Você quer mudar sua vida? Então mude o seu estado. Mude sua vibração. Mude o seu sentir. Porque é o sentimento que sela a criação. O pensamento é a faísca. A emoção é o fogo. Você pode imaginar uma nova realidade, mas se sentir medo, culpa, inferioridade, ela não se manifesta. Porque o universo não ouve palavras. Ele ouve frequência. E o que você sente mais profundamente é isso que você vive. Então sinta como quem já é. Imagine como quem já conquistou. Viva por dentro a vida que ainda não chegou por fora, e ela virá. Porque sentir é o segredo, como Neville repetia. Você não precisa ver para crer. Precisa crer até que veja. É essa fé que move o invisível, que atrai o impossível, que destrava o que estava adormecido. Mas essa fé não é cega. É treinada, é cultivada diariamente na repetição de quem você escolhe ser. Neville dizia: torne-se tão consciente de ser aquilo que você deseja, que você se esqueça de alguma vez ter acreditado no contrário. Esse é o novo você. Você não é mais um sonhador passivo. É um realizador desperto, um escultor de realidades, um alquimista de possibilidades. E essa escultura, essa alquimia, esse milagre, começa onde tudo sempre começou. Dentro de você. Imagine agora, se você decidisse parar de esperar, parar de negociar com a dúvida, parar de fazer acordos com a escassez, parar de carregar a velha história como se ela ainda definisse o seu futuro. Imagine se, a partir de hoje, você acordasse a cada manhã com uma única certeza gravada na alma. Eu sou aquilo que desejo ser. Simples, imenso, inegociável. Essa é a identidade criadora. Esse é o estado que colapsa o mundo. Porque o mundo é apenas reflexo. Você acha que existe acaso, mas Neville foi claro. O homem é todo imaginação. E Deus é o homem. E existe em nós e nós nele. O eterno corpo do homem é a imaginação. E isso não é um conceito poético, é literal. Você não está separado do divino. Você é o divino operando em forma humana. Seu poder de imaginar é o próprio Deus criando através de você. E como qualquer criador, você precisa cuidar do que planta, vigiar seus pensamentos,
proteger suas visões, selecionar suas palavras, escolher seus estados. Você não pode mais se dar ao luxo de pensar pequeno. Cada pensamento é uma semente. E a colheita virá, cedo ou tarde virá. A única dúvida é: o que você está semeando agora? Não pergunte como isso vai acontecer. O como pertence a Deus. Neville ensinava: seu trabalho é manter a visão, sustentar o estado, viver como quem já sabe. O resto se alinha. E não se engane, haverá desafios, haverá vozes externas dizendo que é loucura. Mas você não veio aqui para seguir a massa. Você veio para guiar a si mesmo à verdade suprema. Você é criador da sua experiência. Essa não é uma filosofia bonita. É a realidade mais poderosa que existe. Você está pronto para assumir isso? Está pronto para parar de esperar? Está pronto para levantar, não como quem corre atrás de um sonho, mas como quem já acordou dentro dele? Então declare agora, em silêncio ou em voz alta: eu sou. Não eu serei. Não quem sabe um dia. Não se tudo der certo. Eu sou. Essa é a palavra mágica. O comando divino. O grito da alma criadora. Quando você diz, eu sou, o universo responde, assim seja. Então seja. Seja agora o que você quer ver. Sinta agora o que deseja viver. Pense agora como quem já tem. Haja agora como quem já chegou, porque você não está esperando por um milagre. Você é o milagre, em movimento. Neville concluiu uma de suas palestras dizendo: não há ninguém para mudar senão a si mesmo. E esse é o último chamado desta mensagem. Não espere mais um dia. Não espere mais um sinal. Não espere mais ninguém. Pare de esperar. Crie a sua realidade agora. Se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, curta, compartilhe e se inscreva agora. Leve essa chama para outras almas criadoras, porque juntos, despertos, conscientes, podemos mudar o mundo, de dentro para fora. E nunca se esqueça, você já é.